Atenção, prezados alunos do sexto ano, vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós temos estudos ortográficos. Então, para vocês, o que é ortografia? Ortografia, como o próprio nome já diz, grafia, é a forma correta de escrever as palavras. Nós falamos o idioma português herdado de Portugal a partir da colonização, como já falei para vocês na aula, e nós temos um acordo ortográfico feito entre todos os países que falam a língua portuguesa, que devemos assim falar essa língua portuguesa da forma que a nossa variação linguística em todo o mundo, cada país do mundo tem a língua portuguesa, mas com seu jeito diferente de falar. Explicar aqui para vocês o que é língua e o que é fala. A fala varia, cada ser humano fala de acordo com as suas tendências, a sua criação, a sua formação, a sua cultura, a sua história, a sua região, a sua idade, a sua condição social, certo? A fala de cada um. Agora, a língua é um conjunto de regras, de palavras, de códigos que reunidos formam uma comunicação escrita, uma comunicação verbal. Lembrando que aprendemos o que é linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem não verbal não tem nada de palavra, de letra, de texto, nem de fala. É só gestos, imagens, cores. Então, na língua, nós temos todas as regrinhas de como escrever as palavras, que tem que ser padrão, tanto aqui no Brasil como em qualquer país do mundo, tanto em Valente como em qualquer lugar da Bahia, do Brasil, certo? A língua portuguesa é uma só. Então temos que escrever corretamente a nossa língua, tá? Então hoje em estudos ortográficos nós iremos ver o uso dos porquês, mais e mais, agente e agente, certo? Então, por que agente e agente, né? Agente e agente é porque na verdade, né, como estamos vendo aqui na imagem, certo? Agente e agente. Eu vou ler as frases para vocês, certo? A gente gostava muito de bater altos papos quando éramos agentes policiais. Agente, separado. Vem o artigo a, que indica que a palavra é feminina, e gente é uma palavra feminina, que indica o quê? Povo. Gente, agente, as pessoas, o povo. Então esse agente substitui o nome nós. Aí é correto usar agente, está no dicionário, já está no dicionário a palavra gente, e o a, artigo, em outra parte do dicionário. Só que se usa agente em nenhuma variação linguística coloquial. O que é uma linguagem coloquial? É uma linguagem do dia a dia, do cotidiano, que a gente fala de acordo os nossos amigos falam, de acordo do meio informal que estamos, né? Aí a gente fala do nosso jeito, do jeito que a gente gosta. Olha eu falando a gente aí, né? Porque a gente é típico da nossa região, é típico do Nordeste. Existem outros lugares no Brasil que não se usa a gente. Lá em Portugal não se usa a gente. Toda vez que você for falar a gente, se referindo a pessoas, a nós, você vai usar separado. A, depois, gente. Agora, se vocês forem se referir a um agente policial, um agente bancário, um agente de saúde, um agente comercial, certo? Tecnológico. Esse agente, ele age em um determinado setor. Agente, ele age. Ele possui um cargo. Um cargo, né, quando se trata de cargo de policial, de agente de saúde, estamos falando agente pegado, certo? Agente que dedicava a sua vida para salvar a vida do outro não existe como agente. Ou seja, agente policial, né, agente policial que se dedicava a salvar a vida dos outros não existe mais como agente, como nós quando éramos agentes policiais, tá? Passou um agente de saúde fazendo levantamento de quantas pessoas idosas já haviam se vacinado no bairro. Daí a gente, nós, né, informou que já éramos vacinados. Por que não é a gente informamos? Muitos podem dizer, a gente informamos, a gente brincamos. Não, a gente brincou, a gente informou, porque a palavra gente está no singular, a concordância nominal, tá? Mas se eu digo nós, informamos, mas a gente informou, porque a gente é o grupo, a coletividade, tá? Aí, agente separado, sinônimo de nós, já falei, uso coloquial, adotado por alguma variante da língua portuguesa. Agente, posição social que classifica um posto de serviço,
prestado à comunidade. Pode ser, já falei, no âmbito policial, setor de saúde e em outros setores, tá? Então, uso dos porquês. Ah, mas porquê? Qualquer pronúncia de porquê é igual, não existe diferença na pronúncia. Porquê, não importa se é pegado, se é separado, se é com acento, se é sem acento. Porque o som é o mesmo, tá? Então, porquê separado e sem acento é quando você está fazendo perguntas para alguém. Ou no discurso direto, quando você está conversando com alguém. João, por que tu tomou o meu café? Então, eu estou perguntando a João diretamente para ele. É uma conversa, é um discurso direto, é um diálogo. Aí vai ser porquê separado, sem acento no início de frase. Mas também tem uma pergunta que eu faço sozinho para mim, né? Sobre alguém ou sobre mim. Lúcio não entendeu por que tanta bagunça no seu escritório. Ele não entendeu por qual razão, por qual motivo. E eu estou perguntando de mim para mim, não estou perguntando de mim para Lúcio. Então não tem interrogação, mas é porque separado que está no meio. Porque eu estou questionando-me a mim mesmo, certo? Por que a sua tarefa não está concluída, Fernando? Eu estou perguntando a Fernando por que a tarefa dele não está concluída. Ele está aqui perto de mim. Então eu tenho que usar a interrogação e o porquê separado, tá? Aí eu tenho porquê pegado e sem acento. É uma conjunção explicativa, né? Está explicando, dando uma resposta, está explicando. Usa-se comumente com respostas a perguntas no discurso direto. Gente, lá para o fim do ano a gente vai ver o que é conjunção. Mas eu já vou adiantar para vocês. Conjunção é uma palavra que está juntando uma frase em outra para formar uma só, né? Dois verbos, que cada oração possui um verbo de ação diferente, né? Eu digo, a bagunça se deu porque a janela estava aberta e o vento jogou os papéis no chão. Eu estou explicando por que foi que se deu a bagunça. Foi feito lá a pergunta por que estava bagunçado. Aqui está respondendo. Então é porque pegado e sem acento. Venha no início, venha no final. Só se vier no final que você vai colocar acento. Toda vez que um porquê, seja pegado ou seja separado, vier no final da frase, já vai ser com acento, tá? Para indicar que é final de frase. A minha tarefa não está concluída porque eu não compreendi as questões que eu deixei em branco. Então, eu estou respondendo para alguém por que minha tarefa não ficou em branco. Então, juntou o não está concluída do verbo estar e compreendi. Então, juntou dois verbos para formar uma frase só, tá? Então, porque pegado, separado e com acento, né? Utiliza-se dessa forma quando se escreve uma frase interrogativa cuja última palavra da frase é essa expressão. Meu filho, tanta ansiedade para ganhar a partida. Tá faltando um R aí, viu, gente? Foi na hora da agonia, faltou um R aí em ganhar a partida. Por quê? Esse porquê está no final da frase. Se está no final da frase, eu tenho que grafar acento. Então é uma regra geral da ortografia que toda vez que o porquê vier perguntando e vier no final de frase, não tiver outra palavra depois dele, terminou a frase com porquê, eu coloco acento. E por fim, tem o porquê, que é um substantivo. A classe gramatical desse porquê, pegado com acento, é substantivo. Ele substitui a palavra motivo, causa, razão, circunstância, tá? Se eu digo assim, Luana quis saber o porquê do seu namorado ter rompido o relacionamento consigo. O porquê é o motivo, é a causa, é a razão. Então vai ser porquê pegado e com acento. O professor sempre pergunta o porquê, o motivo, a razão, a causa do atraso dos alunos, tá? Então é esse o uso dos porquês. E para finalizar a nossa aula, nós vamos para o mais fácil. Mas ou mais. A gente percebe muitos alunos na maior dificuldade quando escreve um texto que a gente lê. Eu não fui para a aula, mas... Aí bota aquele i. Eu fiquei sem entrar na internet, mas peguei a explicação. Não é mais com i. Quando eu estou explicando, dando uma ideia contrária uma a outra, fiquei doente, mas respondi a atividade. Ou seja, são ideias opostas, uma contrária à outra. Porque quem fica doente geralmente não faz a tarefa. Mas você mesmo assim ficou e fez a tarefa. Então, fiquei doente, mas, vírgula, né? Fiquei doente, vírgula, mas respondi a tarefa. Tem que ter vírgula, tem que ser intercalado por vírgula. E o outro mais é advérbio de intensidade, ou seja, da ideia de quantidade, de aumento,
de igualdade e de superioridade. Aliás, vou comparar, vou considerar superior. Você é mais bonito do que eu, você é mais feio do que eu, você é mais alto do que eu, né? Mas, aí tem aqui o exemplo. Ofereço mais amor, ou seja, quantidade de amor, pois sou um cristão. Você é mais esperto do que eu imaginava. Tá, gente? Então paramos aqui a nossa aula. Foi 10 minutos de aula explicativa. E vamos agora ver se a gente aprendeu?